E aí pessoal, tudo bom com vocês? Vamos estar iniciando mais uma aula hoje, na forma online como sempre. Trouxe um material bem legal para vocês, bem bacana, onde a gente vai estar aprendendo um pouquinho mais a respeito de segurança em instalações, tá? Riscos principalmente. Então, o que a gente vai estar vendo nessa aula? Os principais elementos, né, que envolvem aí o risco elétrico. Então essa aula vai ser aula número 1. A gente vai ter aí pelo menos mais uma aula a respeito disso aqui, tá? Pra gente estar tratando sobre segurança, tá? Sobre os critérios de segurança e esses elementos que envolvem principalmente o risco de choque elétrico, tá? Que é uma coisa que todos nós estamos trabalhando nesse ambiente onde que envolve esse risco. Por se tratar de uma coisa muito perigosa, a gente precisa estar entendendo um pouquinho mais como funciona o choque elétrico, como que a gente pode estar evitando possíveis acidentes, ok? Sem mais delongas, vamos à aula. Deixa eu ajeitar a tela aqui. Tudo na tecnologia. Vou minimizar aqui no cantinho. Vamos lá então, pessoal. Risco em instalações elétricas e serviços com eletricidade. Então, conhecendo um pouquinho da eletricidade. O que é o conceito de eletricidade, né? A eletricidade é algo que existe na natureza, é algo que o ser humano apenas aprendeu a dominar não faz muito tempo, né? E é o que movimenta o mundo, né? Tudo ao nosso redor é movido a eletricidade. Então a gente, principalmente na nossa área, a gente precisa estar entendendo o que é essa eletricidade, como é que ela funciona, né? Então, todos os átomos, as moléculas, elas são feitas de átomos, tá? E esses átomos, quando eles encontram em equilíbrio, ou seja, quando as suas cargas de prótons e elétrons estão equilibradas, a gente tem o que a gente chama de um corpo neutro, tá? Quando a gente tem um desequilíbrio nessas cargas, a gente pode ter o que? A gente pode ter uma carga positiva ou uma carga negativa, tá? E isso é o que seria, né, um pouco do conceito de corrente elétrica, né? Então, é esse deslocamento dessa carga elétrica de um átomo para o outro átomo, tá? E isso aí gera corrente elétrica, né, que a gente conhece também de corrente elétrica. Então, um átomo, basicamente, né, ele é formado de três principais partículas, né, que são os prótons, os elétrons e os nêutrons, tá? A gente sabe que já tem estudos, né, que vai pegar subpartículas e tem muito mais coisa aí envolvida, só que os principais elementos são esses aí, né, o que a gente consegue utilizar, né, para os conceitos de corrente elétrica. Esses três aí são suficientes para a gente, tá ok? Então a gente tem aqui um desenho mostrando basicamente, né, a estrutura de um átomo, um exemplo bem típico, né, do que é um átomo. Então a gente tem basicamente o núcleo do átomo, onde a gente tem tanto os nêutrons, os prótons, né, que eles ficam acomodados no núcleo, e a gente tem aqui, ó, em torno do núcleo, né, a gente tem essa esfera aqui, esse entorno, né, e é onde fica os elétrons, tá? Então os elétrons eles ficam afastados, e esse caminho aqui a gente chama de eletrosfera, ok? Então esse átomo aqui ele está girando em torno do núcleo, que é o átomo. Isso aqui acontece em todas as moléculas, tá? Sem exceção. E esse anel, né, que aqui está demonstrado como um anel,
eles são distanciados aqui por uma força, né, uma força elétrica, tá? E essa força elétrica, inclusive, ela é mais forte que a força gravitacional, assim, comparado em tamanho, né? A gente tem que a proporção dessa força aqui, ela é maior do que a força de gravitação. Ok? Então o que a gente tem aqui? A gente tem o próton, que ele é uma partícula, e ele está lá junto com o nêutron, né? A gente vai ver mais para frente ali, dentro do átomo. E ele possui uma carga, e eles conseguiram medir essa carga. Tá? Então essa carga do elétron ela é 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Então a gente consegue quantificar esta carga aqui. Ok? Também dentro do átomo a gente tem os nêutrons, né? O nêutron o nome já sugere, ele não possui carga elétrica, tá? É como se fosse ele não conseguisse armazenar carga nenhuma, então ele é considerado neutro. Tá? Então está exemplificado pela bolinha azul aqui. E aí a gente tem os elementos aqui que a gente consegue soltar dos átomos, né? Que é os elétrons, né? E esses caras aqui que gostam de ficar passeando, eles se movimentam, né? Então imagine que existem bilhões, trilhões de átomos e eles estão um próximo do outro para formar a molécula que forma a matéria. Isso aí, por exemplo, no fio de cobre, eles estão ali formando um fio e quando a gente coloca uma diferença de potencial nesse cabo, nesse fio de cobre, essas moléculas de elétron que fazem o caminho, né? Elas vão se andando aqui de um lado para o outro e quando elas estão ordenadas, elas formam um fluxo de corrente. E esse fluxo de corrente é o que faz acender lâmpada, é o que faz girar um motor, que faz a gente tomar choque também, né? Então esse movimento ordenado de corrente. Observe aqui, ó, que ele é a mesma carga elétrica do nêutron, né? Não, né? Do próton, né, pessoal? O nêutron não tem. Só que ele é com sinal negativo, né? Porque ele é uma carga negativa, certo? Então, se eu tenho um átomo que tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, esse átomo ele é neutro, ele é inteiramente neutro, ele não possui carga elétrica. Se eu possui excesso de elétrons, né, o meu átomo ele vai ficar carregado negativamente. Por que eu vou ter um excesso de elétrons? Se eu tiver falta de elétrons, ele vai ficar carregado positivamente. Então, esse aí é o conceito de carga positiva ou de carga negativa. É quando o átomo está com menos elétron ou mais elétron do que os prótons, ok? Saindo da parte molecular da corrente elétrica, né, da parte onde a gente trata basicamente da composição física e quântica, né? Então a gente entra já quase em mecânica quântica ali, se aprofundando no estudo dos átomos. O que a gente traz para a nossa área, né, desse estudo? Então se aprendeu, né, que a gente colocando diferenças de potenciais, a gente consegue criar esse movimento. Então, com isso surgiu o que? Surgiram as baterias, surgiu os geradores, né? E observou-se que essa corrente poderia ser convertida em uma outra forma de energia. Eu poderia converter uma corrente elétrica em luz, né, que foi um dos primeiros conceitos. Depois em campo magnético para ligar um motor, né? Hoje nos nossos celulares, na nossa televisão. Então esses conceitos eles foram se aprimorando e foram aplicados. O que a gente tem que entender quando a gente fala de segurança? A gente não consegue enxergar a corrente elétrica, né? Então eu olho para um fio, eu pego esse fio aqui, né? Eu olho para ele e eu não sei se esse fio está com um potencial ali ou não. Ele não emite nenhum barulho, né? Ele não muda de cor, tá? Ele não exala nenhum odor, e é por isso que a gente tem que se prevenir e se atentar principalmente aos riscos
que isso pode ocasionar, né? Se a gente por acaso colocar assim acidentalmente, entrar em contato acidentalmente, né? Ou por um outro motivo, né? Então, a corrente elétrica no corpo humano ela traz um efeito muito devastador. E esse efeito ninguém ninguém quer sentir, né? Então, mesmo na nossa bancada lá no laboratório, quando a gente estiver trabalhando, né, a gente tem que observar os principais conceitos e a gente tem que principalmente entender como a gente vai medir, né? Eu estou trabalhando com que tamanho de tensão aqui? Qual que é o potencial que eu estou usando? É perigoso? Não é? Tá? Então a gente precisa ficar atento a isso, principalmente no nosso dia a dia, no nosso trabalho, né? No nosso laboratório lá na escola, ok? Então, o conceito de tensão elétrica é a diferença de potencial. É a força que impulsiona os elétrons livres nos fios. A sua unidade é o volt, né? E o símbolo é o V. Tá? A gente pode estar utilizando aí um voltímetro, né? Que é um instrumento que mede essa diferença, né? Então, quanto maior a diferença de potencial, maior a tensão elétrica. Ok? Um exemplo bem rápido: a bateria do carro tem uma tensão elétrica contínua de 12 volts. A minha tomada aqui em casa tem uma tensão elétrica alternada de 220 volts. Ok? Quando se fala de segurança em instalações, a gente precisa lembrar, né, do que a gente chama de a Bíblia da Segurança, né? NR10. Então é uma norma regulamentadora. Tá? Ela já existe há muito tempo, se eu não me engano, desde 1978. Ela vem em constante ajustes, né, adequações. E essa norma aí, ela trata basicamente de vários elementos de segurança, né? Trata de vários conceitos, trata de como a gente deve proceder, qual que são as normas, quais que são os deveres do funcionário, qual que é o dever do patrão, de quem que é a responsabilidade técnica, tá? De quem que é a responsabilidade em caso de algum acidente. Então ela traz uma grande especificação. Essa é uma norma obrigatória para quem trabalha em instalações elétricas, tá? Então existe, para falar de uma forma mais específica, mas existe duas NR10, né? Para trabalhar com baixa tensão, e uma NR10 que é para trabalhar com alta tensão. Eu acredito que alguns de vocês já tenham essa NR, né? Eu sei que alguns de vocês já trabalham na área. Eu sei que também tem outras pessoas que não conhecem. Então, preciso também alertar, né, que existe. E isso para qualquer área, né, pessoal? Então, se vocês quiserem entender como é que funciona um aparelho de televisão, existe uma NBR que diz para o fabricante como ele deve fazer a TV. Existe uma NBR que diz para o fabricante como ele deve fazer um carregador de celular. Então existem diversas normas, né? A maioria dessas normas, logicamente, são compradas, né? Porém, a gente tem às vezes livros, a gente pode pegar alguma apresentação na internet e a gente consegue estar buscando essa informação. Beleza? Então, uma coisa bacana aqui que a gente vai tratar, que a norma traz para a gente, ela especifica para nós o que é uma extra baixa tensão. Então, a gente divide, né, a tensão elétrica em 3 faixas, principalmente: extra baixa tensão e alta tensão. Tá? Dessas aí, existia também um conceito chamado média tensão. Só que ao passar do tempo, a gente percebeu que essa média tensão ela é tão perigosa quanto a alta tensão. Então não se fez mais diferenças entre elas. Considerou que a média tensão e a alta tensão fossem a mesma coisa. Então, extra baixa tensão, ela é até 50 volts em corrente alternada e até 120 volts em corrente contínua. Tá? Aí considerada extra baixa tensão.
baixa tensão, né, ela é de 50 volts em corrente alternada, né, acima, e acima de 120 volts em corrente contínua, né, e ela é inferior a 1000 volts em corrente alternada e 1500 volts em corrente contínua. Então, passou de 1000 volts em corrente alternada, é alta tensão. Passou de 1500 volts em corrente contínua, é alta tensão. Tá? Então, principalmente quando a gente for medir com um multímetro alguma forma, alguma tensão, né, eu preciso ter certeza que essa tensão ela não vai ser superior ao que o meu aparelho possa medir. Tá? Isso é importante. Essa tensão ela tem que ser sempre inferior à capacidade de medição do meu multímetro, do meu voltímetro. Tá? Por que isso? Necessariamente por causa da fuga, né? Então eu posso ter uma corrente de fuga e posso estar tomando um grande choque aí, sofrendo um acidente. Então quando a gente vai fazer medição, principalmente de tensão elétrica, a gente tem que cuidar. Quando a gente pegar o voltímetro, né, que está inserido dentro do nosso multímetro, temos que cuidar para a gente não pegar nenhuma área que está com o cabo quebrado, né? Então a gente pegar um multímetro lá, tem que certificar que o cabo dele está ok, a gente tem que revisar, né? Testar a ponteira e sempre tomar cuidado, ok? Essa baixa tensão, uma coisa que eu também quero comentar com vocês, essa é uma tensão que pra gente, né, pra nossa resistência do nosso corpo, né, teoricamente a gente acaba às vezes recebendo um choque, só que é um choque com uma corrente muito baixa. Tá? Então é considerado que não é tão perigosa assim para o nosso corpo. Tá? Eu aconselho, né, que quando a gente for trabalhar com tensão extra baixa tensão, a gente adote as mesmas normas de segurança para tensão baixa também, né? Então, tentar não curto-circuitar os fios, né? Tentar trabalhar desligado, né? Principalmente na bancada, né? Ligar só quando a gente tem certeza que o circuito está funcionando, porque a gente sabe que na eletrônica a gente tem essas duas tensões presentes na mesma placa. Tá? Então, quem gera a baixa tensão é a alta, quem gera extra baixa tensão para o funcionamento do aparelho é basicamente, né, a nossa tensão, a nossa baixa tensão que vem da tomada. Né? Então eles estão